Graça e paz. Vocês estão animados? Eu comecei meio decepcionado hoje, que a gente começou o culto aqui, meia dúzia de pessoas aqui, né? Mas vocês chegaram, né? E eu creio que vocês já sentiram a mesma presença do Espírito Santo que eu estava sentindo ali. E creio que Deus tem algo a falar nos nossos corações. Esse é o último culto do nosso retiro. E quero dizer a você que gostaria muito que você não voltasse para sua casa do jeito que você veio, que você levasse algo novo, tremendo de Deus, quando você voltar para o seu lar. Que essa vinda aqui não tenha sido só para divertir, alguns jogar bola, outros nadar, outros brincar lá com snooker, essas coisas, mas que tenha sido algo para dividir a sua vida entre o antes e o depois. Que você possa sair daqui abençoado nessa tarde de domingo que vamos sair daqui. Que você possa levar algo novo para a sua vida, amém? Nós já ouvimos duas palavras poderosas da parte do Senhor, e dentro do nosso tema, né, que é buscando o poder dos céus, né, o poder do alto. E hoje eu quero seguir na mesma linha, mas com um tema um pouco diferente. Quero falar com vocês sobre a importância da verdadeira rendição ao Senhor. Sem que nós tenhamos uma vida de rendição, sem que nós nos rendamos verdadeiramente ao Senhor, não tem como o poder do alto nos atingir. Como que nós vamos ter o poder de Deus dentro de nós se nós não nos rendemos ao Senhor? Nós nos rendemos a qualquer outras coisas menos ao Senhor. Então, hoje eu quero falar com vocês nessa manhã sobre esse tema, a importância da verdadeira rendição. Você está disposto a se render ao Senhor verdadeiramente? Amém? Amém? Então, Deus tem uma palavra para a sua vida, amém? Vamos orar nesse momento e vamos em seguida ler a palavra do Senhor. Está em Salmo 63, 1 a 8. O texto que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 63, 1 a 8. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, desde antes de ontem. Ó Pai, nós viemos aqui, Senhor, para buscar poder do alto, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que a nossa vida material, nossa vida secular, ó Deus, ela às vezes, ó Deus, ela até impede esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então nós queremos pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, enquanto não terminarmos aqui, ó Pai, ó Deus, tira da mente dos Teus servos, da Tua serva, de cada um que aqui está, qualquer tipo de diversão que vamos ter depois, que na parte da tarde, depois do almoço, Senhor, e que fique todos, ó Deus, que a mente de cada um esteja voltada, Senhor, apenas, ó Pai, nesse momento de adoração, nesse momento de rendição, nesse momento da Tua palavra, Pai. Espírito Santo, enche os corações, vem com o Teu poder verdadeiramente sobre a vida de cada um dessa manhã, Senhor. Senhor, nós não vamos voltar felizes para casa se o Teu mover não vier sobre nós. Nós precisamos de algo novo de Ti, Senhor. Nós precisamos de algo que venha do Teu coração para os nossos corações. Em nome de Jesus, que haja verdadeiramente, Pai, e não, Senhor, com hipocrisia, mas verdadeiramente um espírito de rendição, coração rendido ao Senhor, e que não fique aqui, mas que vá para a nossa casa, que vá para o nosso trabalho,
mesmo Espírito, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, ó Pai, que a natureza do teu Espírito esteja dentro de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa briga da carne e do Espírito, que a carne venha perder, ó Pai, e o teu Espírito venha ganhar em nós, ó Pai, que não seja, como eu disse, ó Pai, que não seja, Senhor, perdido todo esse final de semana em que passamos juntos aqui, mas que possamos colher, Senhor, frutos maravilhosos desse encontro. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. 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 Glória a Deus. Isso não vai dar para ler, viu? Obrigado. Salmo 63, 1 a 8, Salmo de Davi, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e gordura, na NVI vai dizer, como se fosse um rico banquete, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, ou seja, à noite, durante a noite, quando em Ti me recordo, em Ti medito, durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio à sombra das Tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra redição, essa palavra redição, ela não é bem recebida numa cultura como a nossa, e posso até dizer, não apenas a nossa cultura, mas praticamente todas as culturas. Essa palavra redição, ela não é bem recebida, porque ninguém gosta dessa coisa. A palavra redição, ela quer dizer que nós precisamos abrir mão de algo para o outro, né? E o que nós temos na nossa cultura é que nós nunca devemos desistir, né? E jamais se render em qualquer situação. Então, não é uma palavra bem recebida. A palavra rendição, ela é quase que uma apologia à perda, e ninguém quer ser perdedor, né? Ninguém gosta de ser perdedor. A rendição traz a ideia de derrota numa batalha, numa guerra. Aquela nação que se rende levanta uma bandeira branca dizendo: nós nos entregamos a vocês, né? Nós nos rendemos. E ela nos lembra de alguém também sendo capturado pelo inimigo, né? Vai ver hoje nada, é só você ligar a televisão que você está sempre vendo alguém se rendendo aos marginais aí nas ruas, levantando as mãos, se rendendo para não morrer, né? Então é uma palavra que ela não nos traz algo legal, mas ela sempre nos lembra de algo negativo. Nós jamais vamos ouvir a palavra rendição numa palestra de um coach, por exemplo. Mas ele vai nos bombardear, né? Vai nos bombardear com as palavras sucesso, triunfo, conquista, vitória e tudo mais, né? Mas eu quero falar com vocês sobre uma rendição que é um verdadeiro
paradoxa tudo isso que eu disse até agora. Eu quero falar de uma rendição uma rendição espontânea, onde nada nos obriga a nos render, mas nós nos rendemos a Deus por amor a Ele, por tudo que Ele nos fez primeiro, pela misericórdia dEle conosco e pelo fato de que Ele cuida de cada um de nós e pelo fato de ter tirado a nossa vida da perdição eterna e ter nos trazido para o seu reino. Então nós nos rendemos espontaneamente. Glória a Deus! Espontaneamente, sem ninguém nos obrigar, sem ninguém nos forçar nada. É dessa rendição que eu quero falar com você nessa manhã. Amém? Então eu estou falando de uma entrega sem reserva, uma entrega sem medo, uma entrega sem frustração, uma entrega que é totalmente por amor, por causa daquilo que Ele nos fez primeiro. Então nós nos entregamos a Ele. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é por isso que nós amamos ao Senhor, não é porque pelo que Ele vai fazer, como nós ouvimos muito isso por aí. É pelo que Ele vai fazer, nós o amamos pelo que Ele já fez por nós. Ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos, Ele já nos amava. Amém? O texto que acabamos de ler é uma oração de rendição, né, do rei Davi. Davi, quando entrava na presença do Senhor, eu acho lindo isso, sabe? Davi, quando ele entrava na presença do Senhor, ele se esquecia de quem ele era. Davi, ele esquecia do papel que ele representava diante da sociedade judaica. Ele era o rei, mas ele se tornava como qualquer um outro, né? Ele se esquecia das guerras, ele se esquecia das tribulações. Na presença do Senhor, Davi se transformava num humilde adorador, como qualquer um de nós aqui. Ele não era nada mais do que qualquer um de nós. E é assim, irmãos, que nós devemos ser na presença do Senhor, né? A nossa rendição ao Senhor, ela tem que ser algo espontâneo, em que na presença do Senhor esquecemos de quem nós somos. Não importa o que você é na sua vida profissional, se você é o maior lá na sua empresa, se você é o CEO da sua empresa, ou se você é aquele funcionário que varre o chão, se você é uma dona de casa, se você é um servente de pedreiro, o que você faz não importa. Na presença do Senhor nós somos todos iguais. Um espírito rendido, se o Senhor olhar para nós aqui e encontrar entre nós todos os corações rendidos a Ele, Ele nos vê todos iguais. Não existe diferença entre um e outro. O espírito rendido ao Senhor, o Senhor nos vê apenas como adoradores. Davi diante do Senhor não era um rei, ele era um adorador apenas, só isso. Amém, irmãos? Nós vemos que Davi declara ao Senhor nessa oração, ele declara ao Senhor que a sua alma tem sede de Deus. E ele contemplava o Senhor no seu santuário, e ali ele sentia que a graça de Deus é melhor que a vida. Ele queria a graça de Deus na vida, porque a graça de Deus na vida dele era muito melhor que a vida. E é isso, irmão. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós tomamos posse de todos os bens espirituais do Senhor para a nossa vida, então nós vemos que essa vida secular aqui, ela é muito pouca, ela é muito pequena diante do que Deus tem para nós. Porque o que Ele tem para mim e para você é uma proposta de vida eterna, que não tem fim. E às vezes a gente valoriza tanto essa vida que dura 30, 40, 50, 80, no máximo 100 anos,
esquecendo que o Senhor tem uma proposta de vida eterna para nós, e a gente não dá bola, a gente não dá a mínima para isso, e lutamos, e brigamos, e marchamos por uma vida tão passageira, que para alguns dura tão pouco, para outros um pouquinho mais, mas que diferença faz isso? Para o Senhor, o que agrada mesmo é que nós nos derramemos da sua presença, né? E venhamos enxergar o que Davi enxergava, que estar na presença dele é melhor que essa vida que nós vivemos. É a melhor coisa que nós escolhemos, estar na presença dele. Amém? Como é bom, irmãos, termos um coração rendido ao Senhor. Nada mais importa, né? Tudo que desejamos é que o Senhor permita que nós nunca venhamos nos afastar dele, que nós permaneçamos na sua presença. Um coração rendido ao Senhor entrega tudo espontaneamente. Quando nós nos rendemos verdadeiramente ao Senhor, irmão, tudo que nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, tudo na minha vida é teu, é tudo teu. Toma conta, né? Toma conta dos meus desejos da carne, né? Toma conta do meu ministério, as minhas emoções. Toma conta de tudo, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos. As minhas aflições, quantos corações aflitos. Eu tenho certeza que aqui, junto conosco, tem corações aí que são aflitos por algum motivo. Mas a palavra do Senhor para você é esta: renda-se ao Senhor, descanse nele, deixe ele cuidar das suas aflições. Ele cuida para você, né? E nosso domínio próprio, nós precisamos entregar ao Senhor nosso domínio próprio. Quantas vezes nós agimos de forma errada, porque não deixamos o Senhor tomar conta do nosso domínio próprio. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós falamos: Senhor, tudo é teu, domina sobre mim, que o teu Espírito me guie pelos caminhos eternos. Eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Então, assim nós vamos dizer ao Senhor: quebra esse velho altar e construa um novo em mim. Eu quero servir a ti. Amém, irmãos? Então, dentro dessa introdução, eu quero falar com vocês sobre 3 ingredientes que nós precisamos para uma verdadeira rendição ao Senhor. Pelo menos 3 ingredientes importantes aí eu quero falar com você nessa manhã. O primeiro ingrediente é a confiança no Senhor. Nós precisamos confiar nesse Deus que nós falamos dele tanto, né? Na igreja, nos cultos, em todos os momentos, escola bíblica. Precisamos confiar nesse Deus verdadeiramente, senão não há como termos uma verdadeira rendição a Ele. Irmão, você pode observar, você não se renderia, né? Ou entregaria espontaneamente de corpo e alma a alguém que você não confia. Você faria isso? Teria que ser louco, né, para fazer isso. Entregar de corpo e alma a alguém que não merece a sua confiança, alguém que você não pode confiar, e que você pelo menos ainda não confia, né? Sem confiança não há entrega. Mas nós vemos lá em Jeremias 29:11, Deus ele nos afirma, né, que seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então nós precisamos, se nós quisermos ser verdadeiramente adoradores, com um coração rendido ao Senhor, nós temos que confiar nessa promessa de que Ele quer, a nosso respeito, Ele tem um pensamento de paz e não de mal. Ele quer ver você vivendo uma vida de paz. Então, nesse você pode confiar. E se você confia, você pode se render a Ele. Amém? Eu estava me lembrando sobre isso, que Pedro, ele confiou, ele se rendeu à ordem de Jesus para lançar novamente a rede, e os resultados foram maravilhosos, né?
Pedro ali frustrado, uma noite inteira pescando e nada, estava lavando as redes. Aí chega Jesus, entra no barco, depois de um breve discurso ali, ele fala assim: Pedro, vai para aquele lado ali e lança a rede ali. Pedro tinha tudo. Se ele não confiasse, se ele não tivesse a confiança, ele falou assim: você está brincando comigo, né? Porque eu passei uma noite inteira pescando, não peguei nada, já estou com minhas redes lavadas, eu vou sujá-las de novo, só para pegar sujeira no fundo do mar aí, né? Mas não. O que Pedro falou? Senhor, nós pescamos uma noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede novamente. Aleluia. Amém? Então tem que ter confiança, irmãos, né? Sobre a palavra do Senhor. Não importa quantas vezes você já lançou sua rede numa situação que você está vivendo. Talvez você já está meio frustrado, talvez você já está lavando as suas redes também, porque isso aqui não dá mais. Eu já desanimei, é muito tempo de luta. Mas a palavra do Senhor para você é essa: lança de novo a sua rede. Aleluia. E Ele espera que a sua resposta a Ele seja essa: sob a tua palavra, eu já estou cansado, eu já estou até meio frustrado, mas sob a tua palavra eu lançarei novamente. Aleluia. Amém? E o resultado qual foi? Foi tanta pescaria que os barcos que foram lá auxiliar quase afundaram, tanto peso de peixe naquelas redes. Irmãos, e eu me lembrei também de um outro exemplo. Abraão, ele confiou na promessa de Deus de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. E de repente esse mesmo Deus que fez essa promessa veio provar a Abraão: Abraão, pegue o seu filho, seu único filho. A palavra faz questão de reforçar isso aí. Pega o seu filho, seu único filho, vai lá para o Monte Moriá e ofereça a mim o seu filho. Abraão, como um pai que amava o seu filho, o filho da promessa, o filho que nasceu quando ele já tinha 100 anos de idade, ele tinha tudo para dizer: não, Senhor, até aqui eu obedeci tudo que o Senhor mandou, mas agora o Senhor pediu demais. Meu filho, não abro mão dele, não vou matar meu filho, não. Eu não vou fazer isso. Mas às vezes, irmãos, o Senhor nos coloca a uma prova tão grande que nós tem que confiar mesmo, porque se não confiarmos verdadeiramente, nós não vamos obedecer. Nós não vamos nos render ao Senhor. Sabe por que Abraão fez esse pedido? Por que Deus fez esse pedido para Abraão? Deus queria que Abraão matasse o seu filho? Ficou provado que não, né? Ficou provado que não. Mas Deus queria saber quem era a primeira pessoa da vida de Abraão. Se era Deus, se era o seu filho, se era a sua esposa. Então, como Deus sabia do relacionamento que ele tinha com o seu filho, vai lá, ofereça seu filho a mim. Se Abraão falasse: eu não vou, então Deus ia entender que Abraão tinha algo mais precioso na vida dele do que o próprio Deus. Mas não, Abraão, ele confiava tanto que ele falou assim: eu vou lá, vou oferecer o meu filho naquele altar, mas o Pai vai ressuscitá-lo. Esse foi o pensamento de Abraão. Vai ressuscitá-lo porque eu tenho a promessa dele, que através desse meu filho, a minha descendência será maior, será como as estrelas do céu, será como a areia do mar. Então eu tenho uma promessa. Diga aí para você mesmo: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Amém. Deus tem uma promessa para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Deus não falha. A promessa de Deus não falha, irmãos. Não falha. Então Abraão chamou seus
os empregados ali, 3 deles, pegou o animal, pegou a lenha que ia fazer o holocausto e foi com o seu filho, né? O seu filho fazendo, na inocência, fazendo perguntas, e eles: filho, o carneirinho para a gente oferecer lá, Deus proverá. Aí quando chegou lá, Abraão, às vezes eu fico viajando nessa história, assim, sabe? Creio que chegaram lá, colocaram tudo. Aí o filho: pai, tá tudo certinho, mas cadê o cordeiro? Aí eu creio que Abraão falou: filho, vem aqui, vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversinha aqui. Talvez afastou um pouco lá do altar, sentou, pôs a mão no ombro do filho. Sabe, filho, Deus teve uma conversa comigo, e Ele mandou que eu viesse aqui, tal, e talvez nessa hora, talvez nesse momento, Glória a Deus. foi aquele nó na garganta, e Abraão tenha se curvado, as lágrimas caindo, e quando Abraão passa aquele momento, e ele levanta, o filho está deitado lá: pai, amarra minhas mãos, porque na hora que o Senhor me tocar com o cutelo, eu posso saltar e cair. Amarra minhas mãos, para que aconteça tudo da forma que o Senhor pediu. Mal sabia ele que o cordeiro já estava. Aleluia. Deus já tinha providenciado o substituto para ele. Aleluia. Deus já tinha providenciado. Aleluia. Irmãos, vale a pena rendermos ao Senhor. Aleluia. Vale a pena termos um coração rendido. O Senhor nunca nos decepciona. Aleluia. O Senhor nunca decepciona os seus servos. O Rick Warren, ele diz assim, que a verdadeira rendição leva-nos a praticar coisas loucas, às vezes, coisas loucas, mas que no fim glorificam a Deus. E não fazê-las é dizer não ao Senhor. Então a verdadeira rendição, às vezes você fala assim: gente, mas eu fazer isso é loucura. Mas se Deus está pedindo para você fazer, faça, que Deus vai ser glorificado nisso. Ele vai ser glorificado. E se você não fizer, você vai dizer um alto e sonoro não ao Senhor. Então, precisamos confiar. Confie no Senhor, que Ele honrará a sua confiança, seja em qual área for da sua vida. Se Ele te impulsionar a fazer algo, vai lá e faça, né? Não importa o que seja, vai lá e faça, e Ele honrará a sua confiança. Amém? Amém. Segundo ingrediente para uma verdadeira rendição ao Senhor: conhecimento. Obrigado, Beth. Conhecimento. Irmãos, o conhecimento a Deus da vida do cristão é uma via de mão dupla. Você acredita que Deus te conhece de corpo e alma? Você acredita que Deus te conhece de todas as áreas? Amém. Então você também precisa conhecer o Senhor, que é uma via de mão dupla, sabe? Nós temos algumas afirmações do conhecimento de Deus sobre nós. Mateus 10:30 diz: quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus sabe até quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. É o que diz a palavra dele. Tem uns que é mais fácil e outros que é mais difícil, mas para Deus não tem nada difícil, né? Então, Deus nos conhece. E eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, que eu vou ler uns versículos.
que fala do conhecimento de Deus sobre os seus filhos. E esse texto, toda vez que eu leio ele salva meus olhos, que eu acho maravilhoso. Salmo 139, acho que todos conhecem, né? Irmãos, eu estou na versão atualizada. Salmo 139, eu vou ler até o versículo 16, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém? Já começa por aí. Tu me sondas e me conheces. Moçada, jovens, preste atenção nesse texto. Talvez você nunca prestou atenção. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O seu pensamento Deus conhece, tá bom? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por onde você andar, Deus está te seguindo. Não tem como desviar dele. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Peraí, é aqui. E me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Aleluia. E o último que eu vou ler: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Deus nos conhece, irmãos? Nós somos vasos construídos pelas mãos do Todo-Poderoso. No dia certo, Ele falou assim: hoje vou trazer à existência mais uma vida que até hoje ainda não houve, mas vou trazer à existência. Aí Ele fez com que você fosse aquele embrião fosse formado lá no útero da sua mãe. E ali foi cuidando, seus ossos foram sendo formados, o Senhor foi cuidando, o Senhor foi fazendo tudo de acordo com a vontade dEle. Você vê esse mundo, você não é uma vida que Deus colocou no mundo e falou: pronto, se vire agora, eu te coloquei. Deus te acompanha, minuto por minuto, segundo por segundo. Amém? E isso tem que nos trazer alegria, mas isso tem que nos trazer muito temor também diante de Deus. Isso tem que nos trazer temor, porque nós não fomos jogados nesse sistema e abandonados. Nós temos alguém nos acompanhando. Creia você ou não, quando você entra no seu carro para fazer uma viagem e sai xingando todo mundo que cruza na sua frente, faz uma besteira, Deus está do seu lado. Se Ele quisesse falar em voz alta, Ele falava assim:
É isso? É assim que você me glorifica? É dessa forma que você me glorifica? Não é para isso que eu te trouxe a esse mundo. Não é dessa forma que você me glorifica. Irmão, não importa o quanto você preocupa com isso, Deus te conhece até mesmo no mais profundo do seu ser. Deus me conhece, Deus conhece você no mais profundo do seu ser. Amém? Sabendo disso, como é que é o seu comportamento quando você encontra? Isso acontece comigo, irmãos, né? De vez em quando isso acontece comigo. Vida de pastor acontece muito isso aí. Você encontra uma pessoa, ela vem e fala assim, ou te chama pelo nome, né? Ela te chama pelo nome, ou Jô, por exemplo. Como é que vai a Vânia? E a Cléia, como é que tá, cara? Né? Faz tempo que a gente não se vê e tal. E o João fala assim, tá bem, mas quem é esse cara? Eu não sei quem esse cara está falando comigo, né? Aí eu pergunto, dá para ter um relacionamento, João? Se você entra, mas você não sabe quem está falando com você. De repente é um cara que pegou as informações suas, está querendo aplicar como diz, um 7-1 para cima de você, né? E tal. Não dá para ter relacionamento. Mas como eu disse, tem que ser um relacionamento de mão dupla. Então, aí se o João conhece, cara, José, não sei das quantas lá, poxa, faz tempo mesmo, mas estão tudo bem, cara, e você, como é que tá, né? Então aí criou um relacionamento. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus está sempre falando com nós na sua palavra. Você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Deus está te aconselhando. Mas você, mas eu não conheço Deus. Eu leio esse livro e não entendo nada. Você não entende nada porque você não está antenado nessa mesma linha com Deus. Deus ele quer que você em espírito, que você venha se relacionar com Ele, e Ele começa a falar seu coração através da tua palavra. Ele começa a falar com você nas pregações, no louvor, na oração. Ele começa a falar com você. E você vai responder, porque agora você conhece esse Deus. Deus quer relacionar com você. Ele quer esse relacionamento com cada um de nós. Deus nos conhece, porém a menos que nós o conheçamos, não haverá rendição. Nós só nos rendemos a Deus, porque nós sabemos quem Ele é. E Ele é merecedor da nossa rendição. Porque Ele é Deus, porque Ele é todo poderoso, porque Ele tem poder de nos lançar no inferno ou no seu reino. É que nós o adoramos. É que nós o adoramos pelo seu poder e pela sua bondade e pela sua misericórdia que nos amou primeiro. Amém? Sua verdadeira rendição nos dá a convicção da maior expressão do amor de Deus por nós, quando Cristo se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. Irmãos, a menos que o conheçamos totalmente a Deus, nós não vamos ter essa rendição. Nós não vamos. Isso que Cristo fez por nós na cruz não vai dizer muita coisa a nós. Mas quando a gente começa a nos render, conhecer a Deus verdadeiramente, isso faz toda a diferença na nossa vida. O que Cristo fez por nós, que se Ele não tivesse feito o que Ele fez por nós, nem sequer você estaria aqui hoje. Que você, já sendo crente ou não, você não veio aqui por acaso. Você não pensa isso, né? Que você veio aqui por acaso. De jeito nenhum. Foi Deus que trouxe você aqui. Foi Deus que trouxe você aqui, porque Ele domina sobre as nossas vidas. Então, aqui está um bom início, porque Cristo pagou o preço na cruz por nós. É que, para início de conversa, é que nós estamos aqui hoje. Início de conversa. É através da rendição que Deus tira as escamas de nossos olhos, para que possamos contemplar seu maravilhoso amor por nós, levando-nos a enxergar com os olhos do Espírito Cristo de braços abertos na cruz, dizendo: prefiro morrer de braços abertos nessa cruz a permanecer vivo
e deixar tantas pessoas irem para o inferno porque eu não me rendi às ordens do Pai. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, você pode enxergar com os olhos do Espírito Cristo de braços abertos na cruz, se rendendo, sem medo de ser feliz. Ele sabia que ia sofrimento, mas ele sabia que, como Abraão, no final o resultado seria maravilhoso. E ele se rendeu e foi para a cruz. E por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso terceiro e último ingrediente para uma verdadeira rendição é a dependência do Senhor. Primeiro, alguém lembra aí? O primeiro ingrediente é a Confiança. e o segundo? Conhecimento. E o terceiro é dependência do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Dependência do Senhor. Irmão, você sabe que já se rendeu ao Senhor? Uma boa dica para você saber que você realmente é uma vida rendida ao Senhor, quando você começa a depender de tudo de Deus. Você coloca Deus na frente de tudo. Sabe, tem uns que falam assim: esse cara é chato, essa mulher é chata. Não importa, não importa. Você se rendeu ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Ó, veja bem, uma pessoa que se rende às drogas é quando, você sabe que ela se rendeu totalmente às drogas, é quando ela depende daquela droga. Ela não consegue passar um dia sem aquela droga. Aí, se ela passar um dia, ela começa a ficar transtornada, ela começa a se enlouquecer, porque ela depende daquela droga. No mundo natural é assim, né? Uma vida que se rende ao Senhor é aquela que não consegue mais viver independente, precisa de Deus para tudo da sua vida. Aleluia. Você tem que colocar Deus na frente de tudo que você vai fazer, e Ele não te decepciona, como nós já dissemos várias vezes aqui, né? Então, quando nós nos rendemos verdadeiramente ao Senhor, nós vamos precisar de Deus, nós vamos colocar Deus na frente, na hora do nosso deitar, na hora do nosso levantar, né? Deus, nós vamos lembrar do nosso Deus. Para tomar uma xícara de café, nós vamos agradecer a Deus. Na hora da nossa alimentação, né? Nos nossos estudos, nós vamos colocar Deus na frente. Na hora de nós negociar, fazermos algum negócio, nós vamos pedir a direção de Deus. No nosso ministério, nós vamos pedir a direção de Deus. Então, quando nós precisarmos da direção de Deus em todas as áreas da nossa vida, então nós temos um coração realmente rendido ao Senhor, porque Ele domina sobre a nossa vida. E às vezes, irmão, quando nós pensamos nisso, nós pensamos como nós estamos distantes ainda de uma verdadeira vida rendida ao Senhor, que muitas coisas a gente faz sem pedir a direção de Deus, sem buscar o Senhor, fazendo pela nossa própria vontade, e isso nos mostra quanto nós precisamos ainda para estarmos verdadeiramente rendidos ao Senhor. Amém? Uma vida que se rende a Deus reconhece que tudo em sua vida, até mesmo as coisas desagradáveis que acontecem, é para a glória de Deus. Nada pode desanimar um coração rendido ao Senhor. Às vezes tem coisas que não é o que você gostaria que fosse. Às vezes tem coisas que nos acontecem que nos entristece, né? A enfermidade é uma delas. Mas até nisso, irmãos, até nisso, se nós temos um coração rendido ao Senhor, nós vamos ver que é tudo para a glória do Senhor. Um dia nós vamos entender que tudo isso foi para a glória do Senhor. Então, Deus te chama à rendição, Deus te chama à dependência total dEle, irmão, nessa manhã. Você que está aqui, Deus te chama a uma verdadeira rendição. Você que nem conhece
ao Senhor ainda, talvez seja para isso que o Senhor tem trazido você aqui, para você saber que existe um Deus que domina sobre a sua vida e Ele quer uma rendição da sua parte a Ele. E a sua vida nunca mais será a mesma. Você pensa que o coração que se rende ao Senhor se torna um prisioneiro de Deus? Não, Ele te dá liberdade. Pelo contrário, é um coração liberto. O cara que é viciado, tem algum vício em bebida, em cigarro, em droga, ele pensa que ele tem liberdade, ele não tem. Ele não consegue falar assim: a partir de hoje eu não vou mais praticar esse vício. Ele depende dela. Mas quando você se entrega a sua vida, se rende ao Senhor, você se torna uma vida liberta. Você fala: eu não preciso mais disso na minha vida. Deus é tudo na minha vida. Amém? Nós temos pessoas aqui que já foram viciados no passado e hoje são libertos para a honra e glória do nome do Senhor. E essas mesmas pessoas falam assim que hoje elas têm nojo do que elas bebiam no passado, fumavam, tem nojo. O que é isso? É Deus na nossa vida, irmãos. Naturalmente isso não acontece. É Deus na nossa vida. E é isso que Ele quer fazer na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Aleluia. Tudo que o Senhor quer para mim e para você é que ergamos nossas mãos em rendição espontânea, sem pedir nada em troca ao Senhor, mas em reconhecimento do que Cristo fez por nós, antes mesmo que nós o conhecêssemos. A rendição nos leva a lembrar que no Getsêmani, Cristo suou sangue ao aproximar o momento. Ele seria aquele momento que Ele seria morto em nosso lugar. Ele ali em oração, sozinho, Ele suou sangue. Ele chegou até a pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele momento que estava se aproximando. Ele, como 100% homem, 100% Deus, ele sabia do que estava vindo na direção dele. Ele sabia o que ia acontecer nas próximas horas. E ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse momento. Está doendo muito. O meu suor já está sangrando, está doendo, passa de mim esse cálice. Mas aí ele parou um pouquinho, pensou e falou assim: contudo, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, então ali nós vemos que quando Jesus falou isso, logo em seguida chegaram os soldados romanos e ele se entregou espontaneamente. Não precisou dele chegar e pegar ele à força, ele se entregou espontaneamente e foi para a cruz, no meu lugar e no seu lugar. Ele foi uma entrega espontânea. E aqui eu faço uma pergunta: você teria coragem de fazer a mesma oração, esse momento, dizendo ao Pai: Senhor, às vezes eu tenho medo de me lançar nos teus braços, mas nesse momento eu me entrego para que faça a tua vontade e não a minha. Eu quero animar você nesse momento. Se for possível, você feche seus olhos um pouco, né? E faça essa oração: Senhor, seja você já crente, batizado ou não, aqui, como eu disse, aqui nós somos todos iguais na presença do Senhor. Não tem maior, não tem menor, não tem santo, não tem profano, tem vidas que Deus ama aqui. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, às vezes eu tenho medo de me lançar. Pode falar, irmãos, fala comigo. Vou repetir: Senhor, às vezes eu tenho medo de me lançar nas tuas mãos. Às vezes, Senhor, eu penso que eu não vou conseguir. Mas nesse momento, eu clamo a Ti, Senhor. Vem tirar de mim todo medo. Vem tirar de mim toda a covardia. E que eu possa, nesse momento, me lançar na Tua presença. E colher os frutos da Tua bondade e misericórdia.
vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero encerrar as últimas palavras. Quero concluir dizendo que render-se a Deus não nos torna pessoas fracas, como parece, como eu disse no início da introdução. Render-se a Deus não é para pessoas fracas, são para pessoas fortes. Amém? Você concorda? Então os fracos não têm coragem de render de corpo e alma ao Senhor. Render ao Senhor, irmãos, quando você se rende a Deus, você não terá mais medo de nada. Você não tem mais ter medo de nada se você rendeu a Deus. Você não tem mais ter medo que você vai praticar mentira. Você tem mais que ter medo da hipocrisia, dos vícios, né? Você não tem mais ter medo dos desejos da carne, porque agora quem vai dominar é o Senhor que vai dominar na sua vida. É Deus que está em você, está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você. Quando nós nos rendemos de coração ao Senhor, a natureza do Senhor é que nos domina, enquanto que aqueles que se rendem às coisas da carne, é a natureza do pecado que as leva. Ela se rende a uma coisa, se rende a outra, e parece que cada dia afunda mais. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, agora é a natureza do Espírito Santo que está em nós. Então, nós não precisamos mais nos render a esses desejos baratos da carne, porque a força do Espírito Santo está dentro de nós, e nós passamos a ter o desejo de estar na presença do Senhor. Enquanto, nos dias de carnaval que passou, enquanto as pessoas desejam estar assaltando carnaval, enaltecendo a Satanás, o nosso desejo é de estar unido na presença do Senhor, cantando louvores, orando e bendizendo ao Senhor. Amém? E alguém que tem Deus no seu coração vem para a igreja. Caramba, eu tenho que ir para a igreja, mas eu queria mesmo estar lá no carnaval. Tem alguém que vem desse jeito? Eu creio que ninguém. Se alguém vem para uma igreja no dia de carnaval com esse sentimento, ele está totalmente ainda precisando de um trabalho de rendição, de um trabalho de transformação na sua vida. Mas aqueles que vão para a igreja, nada proíbe que eles vão para o carnaval. Estão na igreja porque eles se renderam ao Senhor. Nós vamos lá para nos render ao Senhor. É aqui que nós nos sentimos bem. É aqui que nossos desejos nos completa estar na presença do Senhor. Amém? Então eu quero encerrar, eu não posso encerrar essa palavra sem dar uma grande oportunidade para você que veio e ficou com esses 3 dias conosco, você que passou esses 3 dias aqui, seja você da igreja, seja você de outras igrejas, seja você não ter nenhuma igreja, você só veio por amizade de alguém, não importa. É como eu disse, foi Deus que trouxe você aqui. E Deus, Ele nos chama a uma verdadeira rendição, né? Confiando nele e conhecendo a Ele e dependendo dele. Aí eu quero dizer a você, se você confia no Senhor, se você conhece ou não, e se você quer ter uma dependência do Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé onde você está. Nós vamos orar por você, para que você não volte como você veio, mas você volte diferente para a igreja, para a sua casa, para essa semana. Se você quer uma verdadeira rendição, se você olha para você mesmo e você diz assim: Senhor, eu realmente, a minha vida não está totalmente rendida ao Senhor, mas eu quero uma mudança, eu quero uma transformação a partir de hoje, eu quero mudar, eu quero convidar o Senhor para dominar a minha vida, dominar o meu ser em todas as áreas. Se você quer fazer esse clamor ao Senhor, se você quer que o Senhor faça esse milagre na sua vida, fique de pé, nós vamos orar por você nessa manhã.
e você será abençoado, você será abençoada nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não tenha medo, não minta para você mesmo. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Lembra o que o Guilherme disse? Que às vezes Deus nos pede coisas que parecem loucura para nós, mas nós não obedecemos, nós estamos dizendo um grande não para o Senhor, e Ele quer fazer uma obra toda especial em nossas vidas. Amém? Amém?